Bom, pessoal, como tivemos congresso essa semana e não nos encontramos, eu achei interessante que a gente pudesse ter um momento adicional para a gente conversar, em especial sobre a ferramenta que a gente vai utilizar aí na reta final do nosso semestre. Que é uma ferramenta de simulação. O Spice é uma biblioteca gratuita utilizada para simulação de circuitos elétricos e utilizada desde muito tempo, desde os primórdios da computação. E o LT Spice tem a vantagem de ter uma interface gráfica interessante, ter uma infinidade de recursos, mas a gente poderia estar usando Multisim, poderia estar utilizando até o EWB. Só que o LT Spice tem algumas vantagens comparadas aos demais que nos vão ser úteis, tá? Para começar a usar, bom, primeira coisa é abrir um novo circuito. Essa cor de fundo, se vai ter esses pontinhos da grade ou não, você pode escolher aqui no menu View, tá? Os componentes que a gente vai incluir no circuito estão aqui em cima. Tem outras funcionalidades que eu vou mostrando para vocês ao longo do uso. A ideia aqui é a gente construir um pequeno circuito que vai ser representativo de uma máquina elétrica qualquer, máquina elétrica que tem uma certa resistência intrínseca, tem uma certa reatância capacitiva, uma certa reatância indutiva, e que, mediante um certo sinal de entrada, mediante um certo incentivo, vai poder nos dar um resultado específico, tá? Não é nenhum circuito planejado para ser representativo de uma máquina real, mas que vai nos ser muito útil para demonstrar não só o PID, como demonstrar também o funcionamento aqui do LT Spice, tá? Depois que você põe o novo, todos os componentes que a gente vai inserir estão aqui, tá? E eu vou tentar mostrar aqui pelo menos aquilo que vai ser mais útil para a gente nessa nossa etapa. Primeira coisa essencial, todo o circuito de simulação Spice eu tenho que ter um Terra. Então eu clico lá no Terra, venho aqui com o mouse, o cursor do mouse mudou para o símbolo de Terra, e enquanto eu não der um ESC, eu não mudo essa condição, tá? Por que que eu preciso ter sempre um terra? Porque para eu calcular qualquer tensão, eu tenho que ter um referencial, esse referencial tem que estar explícito no circuito. Eu vou montar um circuitinho aqui com um capacitor. Então vou lá na barra de ferramenta, clico no capacitor, jogo ele aqui na tela. Ele já colocou lá como capacitor C1, com uma certa capacitância que eu não atribuí ainda. Se eu der ESC, eu volto para o modo edição normal. Vou colocar aqui um indutor. Só que eu quero esse indutor deitado, então se eu botar aqui Ctrl R, ele vai rotacionar, tá? Então Ctrl R, vou deixar ele aqui. Ele já chama ele de L1. Vou incluir dois resistores. Um vai ficar em pé mesmo. Vai ser sobre esse resistor aqui que eu vou mudar, que eu vou medir a tensão de saída. E esse aqui eu quero colocar deitadinho, então Ctrl R. Tá aqui o meu resistor. Então, essencialmente, esses são os circuitos, os componentes que vão constituir o nosso circuito de testes, tá? Só que os elementos eles não estão conectados entre si. Para que eu conecte, eu venho aqui em Wire e clico nos nós que eu quero que o fio seja construído, tá? E no final aterrei tudo aqui. Vou dar um ESC para voltar para o modo normal. Vou pegar um último pedacinho de fio e jogar aqui. ESC novamente. Qual é a ideia então, gente? Eu quero aplicar uma tensão entre esses terminais aqui. Essa tensão vai fazer acontecer uma certa corrente, um certo conjunto de tensões nesse pequeno circuito e eu quero medir a tensão sobre o circuito, sobre o resistor R1. Portanto, mediante uma tensão de entrada, eu vou obter aqui uma tensão de saída, de modo que esse nosso circuito aqui ele vai justamente funcionar como sendo lá a função de transferência dessa nossa máquina elétrica simulada, tá? E como é que eu vou incluir essa minha tensão de entrada? Bom, com uma fonte. E aí, se vocês olharem, não tem símbolo de fonte aqui, mas tem esse íconezinho de componentes. E ele me dá espaço para uma janela com uma infinidade de componentes, dentre as quais estão o voltage. Se vocês olharem lá, ó, uma fontezinha de tensão.
Vou colocar esta fontezinha de tensão aqui, ESC para sair do modo. Vou conectar o meu circuitozinho ali com o wire e vou puxar um fiozinho para cá e um outro fiozinho para cá, só para eu ter mais facilitado em meus pontos de coleta, ou seja, aqui vai entrar minha tensão de entrada, que é nada mais nada menos que o V mais aqui, né? O mais dessa tensão V. E aqui eu tenho a minha tensão de saída, que é a tensão entre os dois terminais desse resistor R1, ok? Bom, mas aqui o meu circuito ele ainda não tem valores, eu ainda não tenho como simular efetivamente o circuito, então a nossa próxima etapa é atribuir valores aos componentes.